Glória a Deus que hoje a gente está com os nossos presbíteros aqui. Não sei o que aconteceu, os nossos pastores até agora não chegou, não falou nada se eu vim ou não, mas estamos aqui e o convidado principal se faz presente, que é Jesus, amém? Glória a Deus. Então nós vamos ouvir Jesus falando conosco. Fique à vontade, amados. Depois nós vamos subir, que tem lá os comes e bebes que nós vamos vender para vocês. Não se esqueça que é para ajudar a festa das crianças em outubro. Esse ano não tem brincadeiras, tá bom, amados? Que ano passado o pessoal reclamou muito, que tinha muita brincadeira e demorou muito. Então esse ano vocês vão reclamar porque não vai ter brincadeira. Glória a Deus. Aí o ano que vem a gente vai aperfeiçoando e vamos ver, né? O ano que vem pertence a Deus, tá bom, amados? Nas suas mãos, soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui na tua casa, onde viemos com um único objetivo, te adorar e sentir a tua presença. Ouvir a tua palavra, que a palavra é uma palavra que cura, é uma palavra que transforma, é uma palavra que salva. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração do nosso presbítero, foi escolhido como preletor hoje, Pai. Abre o coração da nossa igreja, para que essa palavra venha criar em nós o desejo de ter a tua palavra e a tua presença. Em nome de Jesus, que Deus continue te usando. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Crianças, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Jovens, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Os adultos, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Idosos não, né? Aqui é todo mundo jovem, graças a Deus. Deus é bom, Ele renova as nossas forças. E nós estamos aqui para adorar a Deus, para agradecer a Deus por este momento de estar na casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui na festa da família, né? Então é um culto especial, direcionado. E eu quero pedir agora a gentileza para as famílias, né, aqueles que têm um laço de sangue, sentarem próximos uns dos outros, tá bom? As crianças, sente com os seus papais, com as suas mamães, porque eu vou trazer uma ministração para a família, tá? Uma palavra para a família. Então as tias, se puderem sentar também, sente com a sua família, pode sentar com o seu papai, com a sua mamãe. Quero que você sinta ali o calor, né? Daqui a pouco está esfriando um pouquinho, você vai se esquentar com a sua família. Se você não veio com seu pai, com a sua mãe, está com seu amiguinho, fique junto com ele. Se você está sozinha, não veio com ninguém da sua família, você é o único representante da sua casa, eu vou pedir para você sentar com um irmão ou com uma irmã que você tenha mais afinidade na igreja, sabe? Aquela irmã, aquele irmão que você tem mais afinidade, senta perto. Se tiver uma cadeira assim vaga entre você e esta pessoa que você se escolheu, tira a Bíblia do lado, senta do lado desta pessoa. Eu quero que você sinta a presença desta pessoa, porque aqui nós temos pais, né? Graças a Deus nós temos aqui famílias completas, pai e mãe que servem ao Senhor, que estão adorando a Deus junto. Mas às vezes tem alguém da família que ainda não é convertido e você está aqui sozinho, né? Veio buscar pela sua casa, pela sua família. Às vezes você veio porque alguém te convidou, você está às vezes até se sentindo meio deslocado, não se sinta, porque hoje a palavra vai ser uma palavra um pouco diferente, né? Direcionada para todas as famílias. E se você está aqui sozinho, sem a sua família, você está junto com a família de Cristo, né? Então de qualquer forma você está amparado. Estou vendo aqui o nosso irmão sozinho, cadê a Tatinha? Subiu a Tatinha? Oh, meu Deus do céu, ficou sozinho. Então senta aqui, senta com a Shirley, irmão. Senta com a Shirley aqui, ó. Fica aqui do lado da Shirley. Não quero ver ninguém sozinho. Quem trouxe Bíblia? O irmão vai pôr aqui no telão. Irmão, pode pôr aquele texto que eu te passei. A mensagem de hoje está baseada em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Que diz assim, você pode ler aqui no telão comigo, tá? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a
sobre a... Próximo versículo, irmão, por favor. Versículo 25. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem sem sabedoria, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Obrigado, irmão. Daqui a pouco você põe a imagem, tá? Aqui nós estamos falando palavras de Jesus que estava direcionando ali para as multidões, falando sobre o homem prudente que ouvia a palavra do Senhor e edificou a sua casa sobre a rocha. Da mesma forma, ele falou de outra pessoa, aqui nessa tradução está insensato, mas na minha tradução aqui está como pessoas, um homem insensato também, às vezes na sua tradução está de outra forma, que também ouviu as palavras de Jesus, e da mesma forma, vieram o vento, veio a tempestade, transbordou os rios, e aquela casa caiu. Por quê? Porque Jesus está falando que os seus ensinamentos, quando nós praticamos o seu ensinamento, é como se nós estivéssemos edificando a nossa casa sobre uma rocha. Aqueles que conhecem um pouco de construção, né, temos aqui os nossos irmãos que são pedreiros nas horas vagas, né, ou engenheiros nas horas vagas, né, temos alguns aqui, e sabe que para você edificar uma casa, você tem que ter um alicerce bem edificado, bem sólido. Mas, o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, para nós entrarmos aqui no nosso ensinamento, é que tanto aqueles que ouviu a palavra do Senhor e edificou a sua casa sobre a rocha, tanto aquele que ouviu a palavra do Senhor e não pratica a palavra do Senhor, as mesmas coisas que aconteceram com o homem prudente, ou seja, as dificuldades, versículo 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, é as mesmas adversidades ou as mesmas dificuldades que aconteceu com aquelas pessoas que não praticavam ou não praticaram a palavra do Senhor. No versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, tanto aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, como aquele que edificou a sua casa sobre a areia, tiveram as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que a vida nos apresenta. E é isto que eu quero tratar com a igreja hoje. Porque independente se você está aqui firme em Jesus, ou se você não está firme em Jesus, os mesmos problemas, as mesmas adversidades, porque todos nós, seres humanos, passamos por lutas, passamos por dificuldades. O que vai definir se a nossa vida vai ter êxito ou não, é onde nós alicerçamos as nossas vidas, que tem que ser alicerçado na rocha, na palavra que é o Senhor Jesus. Então, você servindo ou não servindo a Deus, você irá passar por lutas e por dificuldades. Mas o que vai mostrar que você vai ter êxito ou não, é a maneira como você vai colocar Deus na sua vida. E é isso que eu quero apresentar. Irmão, pode pôr a imagem, por favor. Preparei aqui um estudo para os irmãos. Se você tiver aí com o seu celular, tá? Pode pegar ele aí agora, se você quiser. Pode tirar uma foto aqui, tá? Pastor Miguel não está aqui, não vai dar bronca em vocês hoje. Pode tirar foto, tá bom? Pode pegar aqui o seu celular, o seu smartphone, pode tirar uma foto aqui, porque esta é a mensagem que nós vamos falar hoje para você. A nossa família, ela é um projeto de Deus.
Por isso que eu pedi para você sentar junto com a sua família, ficar junto com eles. Se você não tem a sua família aqui, fica junto com o seu amigo, com a sua amiga. Sinta ali o calor. Você está sentindo o calor da sua família hoje aí? Do seu irmão, da sua irmã? Está gelado? Pega na mão dele, vê se ele está gelado. Esquenta ele aí. Está geladinho? Está geladinho? Não. Shirley, ele está gelado? Está quente. Então, graças a Deus. Então, estamos aqui. E eu quero falar para você que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. E eu quero começar esta palavra falando um pouquinho sobre a minha vida. Eu quero ser rápido, né? Começar aqui esta introdução da palavra. Porque eu quero falar para você que todos vocês que creem na palavra do Senhor, eu acredito que todos que aqui estão acreditam em Deus. Amém? Você acredita na Bíblia. Amém? Você acredita em Cristo Jesus, amém? Mas todos nós tivemos uma criação. E você pode falar, nossa, o Ney está ali, ele é uma pessoa preparada para ministrar para as famílias. Mas nem sempre foi assim. Para quem não conhece a minha história, eu vou trazer aqui em 5, 6 minutos. Meu pai engravidou minha mãe quando ela tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade, meu pai tinha 18 na época. E naquela época, na década de 80, né? Agora vocês já sabem mais ou menos a idade que eu tenho, pasmem. Eu tenho mais de 40 anos de idade. Tem gente que está assim, mais de 40 anos. Então, pasmem, tenho mais de 40 anos de idade. Naquela época, geralmente era assim, né? O homem engravidava ali a namorada, a mulher. O que tinha que fazer? Tinha que casar. E a minha mãe, o pai dela já era falecido, faleceu quando ela tinha 7 anos de idade. Meu avô era um servo de Deus, servia ao Senhor ali na congregação cristã do Senhor. Mas quando ele faleceu, minha avó se casou novamente, né? Todo mundo se afastou da presença do Senhor. Minha avó teve só 22 filhos. 22 filhos. Então, você imagina como que era a criação naquela época. E minha avó se afastou do Senhor, teve muitas dificuldades, não é isso que eu quero tratar com os irmãos agora. Mas, com 16 anos, minha mãe engravidou do meu pai. E este marido que minha avó tinha naquela época, ele era um militar, né? Não sei se ele era guarda civil, se ele era policial, mas ele tinha alguma patente militar. Ele chegou para o meu pai e falou, se você é homem para engravidar a minha filha, né, que ele estava cuidando dela, você vai ser homem para cuidar, para casar. Então, com 17 anos, minha mãe deu à luz a esta pessoa que vos fala, né, filho mais velho de 4 irmãos, e eu nasci no dia 25 de dezembro de 1980. Parto normal, né, no hospital público ali na Zona Sul, Hospital da Zona Sul, em Santa Amaro, no dia 25 de dezembro, às 11h50 da manhã. E eles foram forçados a ficar juntos, não por amor. Não tinha amor. Então eu cresci num lar onde foi colocado ali 2 jovens, né, uma adolescente, minha mãe tinha 17, meu pai tinha 19. E eu cresci num lar onde entrou muito alcoolismo, né? Meu pai, acho que por causa da depressão ali de ter sido forçado a casar, se aprofundou na bebida. E nessa levou a minha mãe também. Então os 2 eram alcoólatras. Então eu cresci onde meu pai e a minha mãe eram alcoólatras. Mas eram alcoólatras, irmãos, no ponto de eu crescer, sendo irmão mais velho e meus irmãos, eu cresci vendo meu pai espancando a minha mãe, batendo na minha mãe. Eu cresci vendo meu pai sendo preso por bater na minha mãe, apanhando na delegacia por bater na minha mãe. Então eu cresci num lar onde não tinha a palavra de Deus. E esse alcoolismo era tão forte que se não tinha a bebida ali para o meu pai beber, ele bebia álcool. Sabe esse álcool que você usa para fazer a limpeza na sua casa? Ele jogava ali com água ou bebia puro. E era uma vida, irmão, muito difícil. Mas, quando eu completei 16 anos de idade, eu tive um encontro com Deus. Eu comecei a ir na igreja com 8 anos. 8 anos já comecei a ir na igreja, mas por causa da bebida, por causa das dificuldades, a gente sempre mudava de casa.
Então a gente vivia como andarilho, né? Uma hora morava aqui em São Paulo, outra hora no interior de São Paulo, outra hora no Paraná, e a gente vivia sendo jogado de lá e para cá. Dava confusão, expulsava a gente da casa, e geralmente eram casas pequenas, né? Um cômodo, 2 cômodos. Quando a gente alugava uma casa de 3 cômodos, estamos morando numa mansão. Mas geralmente era um cômodo, então era uma vida muito sofrida, muito difícil. E com 16 anos eu encontrei o Senhor Jesus nesta igreja. Não aqui no Grimaldi, mas lá na sede. Não era onde é a sede hoje, mas na rua de baixo, ali na rua Milton Prado, na rua de baixo. Então sou muito grato por esta igreja, porque quando eu encontrei Jesus na igreja Formosa de Cristo, então por isso você nunca vai me ver falando mal desta igreja, porque eu me alimento nesta igreja. Não falo mal dos nossos pastores, ou do pastor João, do pastor Miguel, do pastor Wilson, porque eu sou grato por este ministério, porque através deste ministério eu tive a oportunidade de conhecer esta palavra. E quando eu aceitei Jesus com 16 anos, né, conversando com a minha irmã, alguns dias atrás, ela disse para mim, minha irmã que é 3 anos mais nova que eu, os meus irmãos é assim, eu nasci, depois de 3 anos nasceu uma outra irmã, depois de 3 anos nasceu uma outra irmã, e depois de 6 anos nasceu meu irmão caçula. E a minha irmã mais velha, ela disse para mim esses dias, Ney, eu não gosto muito de receber elogios, minha esposa está ali, ela sabe disso, e ela me chamou de canto e ela disse, Ney, você é um orgulho para a nossa família. Eu falei, não, imagina, você é um orgulho, por quê? Porque você tinha tudo para desandar. E para dificultar as coisas, com 11 anos de idade, a gente foi morar numa comunidade. Então, eu morei numa comunidade, naquela época a gente chamava de favela mesmo, né? Hoje tem que ser mais polido, né? Na comunidade, eu morava num barraco de madeira, esgoto saía assim do lado de casa. Meu banheiro, para você ter uma ideia, o piso era um madeirite, sabe? Uma madeira que colocava assim debaixo do chuveiro. Irmãos, era muito triste. Às vezes tinha tiroteio, a gente tinha que se jogar no chão, e depois iam pegando os corpos, né? Porque tinha muito tiroteio. E barraco de madeira, meio de lata. Você imagina como que era a situação. Mas com 16 anos eu tive um encontro com o Senhor. Encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, o Senhor, Ele começou a transformar a minha vida. Porque você olha para mim hoje, você enxerga aqui um homem de Deus, amém? Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, né? A gente tem que falar dessa forma, principalmente quem sobe neste altar. Mas nem sempre foi assim. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, está vendo esta família que eu nasci? Eu quero que a minha família seja diferente. Eu quero que o Senhor prepare para mim, tentar não emocionar, uma esposa. E eu não vou ficar, Senhor, na igreja namorando com esse, com aquele. Pode me chamar de quadrado, tá? Mas eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero namorar, e eu quero noivar, e eu quero casar com a pessoa que o Senhor preparou para mim. E dos meus 16 até os 21 anos, 21, eu não namorei. Sabe por quê? Porque eu estava esperando em Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra aqui para toda a igreja. Eu quero ver se eu consigo alcançar o coração das crianças que aqui estão e o coração dos jovens. Mas agora eu quero falar com os jovens. Espera em Deus. Porque no momento certo, Deus vai preparar a pessoa certa para você. E se você é um servo de Deus, tem 15, 16, 17, 18 anos, não sei, já comece a orar pela sua esposa. Ou você jovem, já comece a orar pela sua esposa. Você moça, já comece a orar pelo seu esposo. E se guarde, tá? Porque hoje nós vivemos num mundo muito perdido, muito tribuloso. Mas nós na igreja, nós temos que ensinar para você como que é uma família cristã. E eu não estava procurando isso. Tinha umas oportunidades, algumas falavam que tinham orado, Deus tinha confirmado, e vinha outra e falava também. Acho que isso é comum, né, em algumas igrejas, né? A pessoa chega e fala, Deus confirmou. Tá, mas Deus tem que confirmar para mim também. Eu não vou alimentar um sentimento no seu coração, que eu não sei se é isso que vai se concretizar. Então, se você está sentindo isso por mim, nós vamos orar, e Deus vai direcionar todas as coisas.
E um dia eu estava trabalhando, acho que eu tinha 20, 21 anos. Marina, minha esposa, vocês conhecem a minha esposa? Senta aqui, Marina, vem aqui com o Thiago. Senta aqui, não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Vem aqui, senta aqui. Tiaguinho, vem cá também, vem cá, Tiaguinho. Essa é a minha esposa que Deus preparou, tá? Não, é aqui, filhão. Quer ficar aqui comigo? Pode ficar. Depois você senta ali com a mãe. Aprecie com moderação, tá, irmãos? Essa é a esposa que Deus preparou para mim. E eu estava trabalhando um dia, a Marina congregava na mesma igreja que eu. Só que eu olhava a Marina, conhecia ela, conhecia o pai dela, só que eu achava ela muito jovem. Jovem, quieta não, quieta sou eu. Achava ela jovem, muito novinha, né? E um dia eu estou trabalhando na minha empresa, chega a Marina, né? E quem atendeu ela fui eu. Eu olhei para ela, né? Conhecia, falei, Marina, o que você está fazendo aqui? E ela disse, eu vim fazer uma entrevista. Falei, sério? Não sabia que meu patrão contratava de menor? Olha o fora, né? Ela chegou para mim, Ney, eu tenho 18 anos. Tenho 18 anos. Eu falei, sério? Ela passou na entrevista, começou a trabalhar comigo, a gente ia embora junto e foi criando uma amizade. Aí um dia, se eu tiver errado, você me fala. A gente falou, vamos namorar? Vamos namorar. Falei, mas primeiro, antes da gente namorar, eu tenho que falar com seu pai e com a sua mãe. Nada daquilo de ficar escondidinho, sabe? Ah, vamos namorar escondidinho? Não, primeiro eu vou falar com seu pai, com a sua mãe. Quem não sabe, o pai dela é pastor, é presbítero, a mãe dela também. E no dia que eu fui falar com ele, irmão, pensa no nervosismo. Almocei com eles, ele ia tirar uma soneca e eu fiz um discurso, uma semana ali de discurso do que eu ia falar. Quando eu cheguei nele, falei, Montevar, eu posso namorar sua filha? Ele pegou a nossa mão, orou, deu a bênção, deu a permissão, comecei a namorar com ela. 11 meses de namoro, é isso? Namoro, noivado, 11 meses, um ano a gente casou, irmãos, sabe? Olha só, um ano. Casei, 3 dias a gente foi lá para Santa Catarina, tá? Itajaí, moramos lá durante quase 4 anos. Casei ganhando R$600, ela desempregada, pedi as contas, olha só que loucura, né? Pedi as contas, fui morar numa outra cidade, desempregado, mas irmãos, era a pessoa certa, é a pessoa certa que Deus tem colocado na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque você olha para mim agora e você vai falar, puxa, para ele ministrar para famílias, ele teve que passar por um processo, ele teve que passar por um trabalhar que está ali. Família dos sonhos não nasce pronta. Ela é fruto de investimento. E a Marina, ela se apaixonou por mim, né? Graças a Deus por isso, ela que demonstrou mais, né? Porque eu sou meio pacato, tá, irmão? Eu sou meio quieto. Então ela demonstrou mais, mas ela nunca se atirou, sabe aquela pessoa atirada? Não, sempre com muito respeito, e eu tomei a iniciativa de pedir ela em namoro. E um dia eu fui almoçar na casa dela, a gente, não sei se já estava namorando, ou foi quando eu fui pedir para namorar com o pai dela. Cheguei lá na portaria, ela mora num prédio, né? E ela morava no 13º andar, virado para a portaria, eu entrei. Ela olhou para mim lá de cima, ela falou, mãe, a gente precisa dar um jeito na maneira como o Ney se veste, né? Se eu estiver mentindo, ou falando, você me fala. Cheguei na casa dela, olha só o naipe do Ney. Olha o naipe, preste atenção, mulheres. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, crianças, olha para mim. Às vezes vocês olham ali para ou vai olhar, você conhece conto de fadas? Quem conhece conto de fadas aqui? Já viu alguma historinha da Disney, né? E tem a história da princesa que se apaixona por um sapo. Você já viu essa história que a princesa se apaixona por um sapo? Eu era um sapo, tá? Eu era um sapo. Cheguei lá, olha a vestimenta do Ney. Camiseta social, shorts, chinela havaiana. Ela olhou da janela e falou, mãe, eu amo o Ney, mas a gente precisa dar um jeito na maneira como ele se veste. Então, camiseta social, shorts e havaiana, eu fui almoçar na casa da minha namorada.
E às vezes a moça é assim, ela olha para um jovem e ela se apaixona, né? E quando a gente se apaixona, quando a moça se apaixona por um jovem, ela tende a ver no primeiro momento o que? As qualidades, né? A gente só vê qualidades na verdade, né? E a princesa, ela olha para o sapo e fala, ele é um sapo. Realmente é um sapo. Mas eu vou casar com este sapo, eu vou beijar aquele sapo, e aquele sapo vai se transformar num príncipe. Geralmente a gente pensa assim no conto de fada, né? Aí a família fala, tem certeza disso? Ele é um sapo. Olha os defeitos dele. Só que a moça, ela está tão apaixonada ali pelo moço, que ela só vê as qualidades, ela não vê defeito. Geralmente quem vê defeito é quem está do lado de fora. E geralmente é a sogra, né? A sogra. Quem tem sogra aqui? Levante a mão. A sogra tem um papel importante também, porque faz parte da família, e a família ela é um projeto de Deus. E quando você casa com a sua esposa, mas vem um pacote, né? E o pacote é sogra, é sogro, é cunhado, né? Só um segredinho aqui. Como a gente casou muito rápido, a Marina não deu muito tempo de conhecer a minha família. Essa minha família torta que eu falei para você. Meu pai ainda era vivo na época, meu pai em decorrência dessas bebidas, ele faleceu infelizmente aos 46 anos de idade, tá? Uma morte sofrida, dolorosa, bebida não é legal na família. Se você tem alguém na sua família que está num processo de alcoolismo, isso, dependendo do estágio, é uma doença, tá? Hoje eu tenho entendimento disso, meu pai era uma pessoa doente, mas naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E a Marina disse, nossa, se eu conhecesse a sua família hoje, acho que eu não teria casado com você. Por quê? Porque é isso que eu estou falando. Quando você vê o sapo, quer dizer, o futuro príncipe, né? Você só vê as qualidades da pessoa, né? E os defeitos, aquilo que vem junto, você meio que ignora. E isso é bom. Porque se você vê é a paixão, né? Podemos dizer assim, né? Aquela paixão fulminante. Porque se você já vê tudo no início, provavelmente você não se casa. Mas a princesa casou com o sapo, né? Casou com o sapo. Esperando o sapo virar um príncipe, né? Aí vai, passa, crianças, olha para mim. A princesa casou com o sapo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quantos anos? Tá vendo? Confirmou que eu sou um sapo. Vocês viram, né? Saiu da boca dela. 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí a princesa que casou com o sapo, ela chega à seguinte conclusão. Dan, 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 dan. Ela chega à seguinte conclusão. Sabe qual é a conclusão? É um sapo mesmo. E você tem que ficar com esta pessoa. Por quê? Porque o casamento, quando ele é um projeto de Deus, quando você ora e Deus coloca uma pessoa na sua vida, e essa vida é um projeto de Deus, e você lê Mateus 7:24, e você começa a alicerçar a sua família na rocha, você vai ver que a família dos sonhos, ela não nasce pronta. Ela é fruto de investimento. E por que eu pedi para você sentar junto com alguém aí da sua família, ou com um amigo, com uma amiga, com um primo, com uma prima? Porque todos nós precisamos de uma família. Mas Ney, eu estou aqui, a minha família está longe, mas você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um irmão, você tem alguém que você faz parte da sua família, do seu sangue. E mesmo que você não tenha, você foi adotado, você tem a família que te adotou. E mesmo que não tenha ninguém, que eu acho que não é o caso aqui, você tem uma família que se chama igreja. Então, de qualquer lado, de qualquer forma, você vai cair na sua família. E toda família
tem problemas. Concorda comigo? Tem alguém aqui que tem uma família perfeita? Tem uma princesa aqui que casou com um sapo e o sapo se transformou num príncipe logo no primeiro dia? Levante a sua mão, precisa ouvir o seu testemunho, porque é um milagre. Eu acredito em milagre. Tem algum milagre aqui nesse sentido? Ainda não? Oh, meu Deus. Mas é tudo. A família dos sonhos, ela não nasce pronta, ela é fruto de investimento. E para você ter esse investimento, me deram aqui de 40 a 50 minutos, tá? Deu 28 minutos até agora, tá? Vou correr aqui. Esse investimento é um investimento que você vai ter que fazer para a sua família, a sua vida toda. Você acha que foi fácil para a Marina casar comigo com todos esses problemas que eu trouxe da minha casa? Ou você acha que eu fui transformada assim? Deus me transformou. Eu passei pelo novo nascimento, creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, só que a minha personalidade, né? Aquilo que eu sou é fruto daquilo que eu vivi lá atrás. A sua personalidade, o seu caráter, os seus traumas, os seus medos, as suas fobias, é tudo um conjunto de coisas que você foi vivendo desde o seu nascimento. Então, quando a Marina casou comigo, não vou falar mais que eu sou sapo não, tá? Era só para tentar chamar a atenção das crianças, mas já vi que é mais difícil chamar a atenção das crianças, né? Então, este sapo se transformou numa ovelha. Melhorou, né? Ovelha. Vocês gostaram de ovelha? Dá um sinalzinho. Ovelha é melhor do que sapo, né? Sapo é um bicho feio, né? Eu não gosto de sapo, tá? Mas ovelha. E quando a Marina casou com esta ovelha aqui, lógico, eu era um homem de Deus, já pregava a palavra, comecei a pregar a palavra com 17 anos. Só que a minha personalidade é uma personalidade difícil. Por quê? Porque eu cresci num lar onde não se ouvia falar de amor. Minha mãe, ela fala hoje que me ama, depois de muito tempo, mas antes de eu casar, eu nunca ouvi a minha mãe ou meu pai chegar para mim e falar, filho, eu te amo, ou me abraçar, falar que eu não tinha esse contato. Você está perto da sua família? Se você tiver com seu filho, vem cá, filha, um pouquinho. Vem cá, agora você está sem medo? Vem cá, eu não vou pedir para você falar nada não, pode vir aqui. Vem cá, por favor. Ei, meu outro filho está lá em cima, mas é aqui, vai representar, me dá um abraço. Do jeito que você faz. Ó, vocês sentiram o abraço dele? Eu não tive isso na minha infância. Deus abençoe. Não tive isso. Então, quando eu casei, eu trouxe um pouco desta bagagem para dentro da minha casa. Então, para mim falar de sentimentos, até hoje, né, amor? Até hoje, eu falo mais, mas é muito difícil para mim. Só que eu comecei a falar, Senhor, eu quero ter esta família. Se eu falar para os irmãos que eu acerto 100%, eu vou estar mentindo, tá? Tem dia que essa ovelha quer se transformar num sapinho, quer, né, fazer alguma coisa que desagrada a esposa. Quantas vezes eu machuquei a minha esposa? Por quê? Ovelha rebelde, é verdade, irmão. Quer fugir do aprisco. Por quê? Porque eu não sabia falar de sentimentos. Por isso que eu falo aqui sempre, quem me escuta aqui pregar na igreja, e eu falo sempre, você tem que pregar aquilo que você vive. Porque se eu subo aqui para pregar, para louvar, para fazer qualquer coisa, mas lá na minha casa, as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu prego, a primeira que vai puxar a minha orelha é a minha esposa. Ela vai falar, por que você está pregando isso, se você não vive isso dentro de casa? Então, quando eu tive um encontro com o Evangelho, e eu entendi que a família não nasce pronta, né? No caso do meu pai e da minha mãe, nasceu meio que pronto, porque já tinha um filho ali, né? E geralmente isso, infelizmente, acontece muito. Mas hoje nós temos que tratar da família na igreja, por isso é este culto. Família é projeto de Deus. Nós temos famílias aqui, que é um pai, uma mãe e os filhos, né, que estão ali. Nós temos casais que se separaram, não tem isso na igreja? É errado eu falar isso, está filmando? Não, acontece, né? Nós temos pessoas que estão no segundo, né? Espero que no segundo casamento, porque se errou na primeira, ora, irmão, para acertar na segunda, pelo menos, né? Mas segundo, às vezes tem terceiros casamentos. Tem pessoas que se separam e não se casam mais. Tem pessoas que está definida, não quero me casar. Temos
mães solteiras, às vezes tem casos de pais solteiros, ou porque a esposa faleceu, ou o esposo faleceu, teve alguma intercorrência ali e se separaram. Então, nós temos uma família na igreja que tem vários tipos, vários problemas, várias situações que precisam ser tratados. Às vezes nós temos famílias dentro da igreja, que às vezes vem o esposo e a esposa junto, mas dentro de casa não conversam mais. Tem um rancor, tem uma briga, tem uma desavença, não consegue conversar. Por quê? Porque não consegue entender. Eu quero que você grave isso, porque por isso que eu pedi para você tirar foto, para você levar isso para sua casa. É fruto de investimento. E quem vai fazer esse investimento na família? Põe a mão assim no seu peito. Eu vou fazer esse investimento na minha família. As crianças estão me ouvindo ainda? Falam sim. Crianças estão me ouvindo? Ah, tem umas ouvindo, ó, prestando atenção. Põe assim a mão no peito. Eu vou investir na minha família. Porque uma família é uma unidade social que Deus criou antes da igreja, antes do templo. Nós estamos estudando aqui sobre o santuário. Antes de tudo, a primeira instituição que Deus criou na terra foi a família. E para a família ser abençoada, ela é fruto de investimento. E para mim entender qual que é o investimento que eu tenho que fazer na minha vida, eu tenho que listar primeiramente as minhas prioridades. Fala comigo, prioridades. Eu quero que você venha aqui para o meio. Definição de prioridades. Às vezes nós erramos aqui na ordem. Sabia disso? Porque às vezes o marido, somente o novo de casado, idolatra a esposa. Nós temos mães que idolatram filhos. Tem esposa que coloca o marido antes de Deus. Ou coloca o filho antes de Deus. Então, para mim ter uma vida abençoada, uma família onde ela não nasce pronta, mas ela é fruto de investimento, o primeiro investimento que eu tenho que fazer na minha vida, independente da minha idade, criança, jovem, adolescente, adulto, a primeira prioridade da sua vida tem que ser quem? Fala mais alto, quem? Ah, ficou fraco, gente, pelo amor de Deus, vamos falar mais alto. Qual que é a primeira prioridade na sua vida? Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, porque este é o primeiro mandamento. Então Deus na minha vida, duas coisas na minha vida é inegociável, nem falando. Primeiro é Deus, já falei isso com a minha esposa, ela já ouviu isso da minha boca. Eu não negocio Deus, e eu não estou falando de igreja não, tá? Você viu que igreja eu coloquei até em quarto lugar. Deus é inegociável. Isso eu vou seguir toda a minha vida, você seguindo ou não seguindo, quero minha esposa, meus filhos junto comigo, mas eu sei que a salvação é individual. Então, primeiramente na minha vida é Deus. A segunda coisa que é inegociável na minha vida, família. A minha família, ela tem valor, mas ela não tem preço. Deus na minha vida tem um grande valor, mas ele não tem preço, ele é inegociável. A minha família é inegociável. Então eu tenho que colocar a primeira prioridade, que é Deus, porque quando eu coloco Deus em primeiro plano na minha vida, as demais coisas Deus vai direcionando, Deus vai trabalhando, Deus vai colocando tudo no lugar. Porque a Bíblia fala, não fala? No Evangelho também, se você não aborrecer pai, mãe, se você não aborrecer esposa, filhos, por amor a mim, o que Jesus está falando? Eu tenho que ser o primeiro na sua vida. E a família, depois de Deus, Deus vai me ensinar isso, eu sou o primeiro na sua vida, em escala de importância, mas a sua família, 37 minutos, a sua família, ela tem que ser inegociável. Então, se você está aqui nesta noite e tem alguma coisa na sua família que precisa ser tratada, Deus te trouxe aqui nesta noite para tratar primeiramente no teu coração, e através do teu coração transformado,
Lembra de Mateus 7:24? Alicerçado na rocha. Não pense que não vai vir as dificuldades. Quantos aqui estão aqui nesta noite e não passa por nenhuma luta? Nenhuma. Levante a mão. Tem alguém aqui que não passa por luta? Ela até acredita porque é criancinha ainda, né? Tem o pai e a mãe para cuidar, né? Bebê, né? Não tem luta ainda. Mas todos nós, quantos passam por luta aqui? Eu posso levantar as mãos, os pés? Os dois, se eu levantar os dois vai cair, mas vamos lá, ó. Todos nós passamos, não tem jeito. Mas eu quero passar com as lutas, com as dificuldades que eu sei que vai vir, enquanto eu estiver aqui nesta terra, vai vir com Jesus Cristo, com Deus na minha vida. E eu quero passar com luta, eu vou passar por lutas, por dificuldades, mas eu quero a minha família abençoada, alicerçada na rocha, em Cristo Jesus. Então se você estiver aqui nesta noite, só você serve ao Senhor, como eu já passei por isso também, só você dentro da sua casa serve ao Senhor, irmão, se fortaleça em Deus. Às vezes você está aqui pensando, mas será que eu estou certo, deixar aqui a minha família, eu estou desanimado, eu estou fraco? Não, você está colocando a sua prioridade primeiro, que é Deus, é a sua família depois. Dentro da sua casa, você vai cuidar da sua família da melhor maneira possível. As esposas aqui limpam as casas? Todas limpam, né? Os maridos ajudam também? Mais ou menos, né? Ó, gostei, irmão. É verdade? O Wilson falou, mal ou menos. Ih, irmão, ficou... Deixa quieto, irmão. Olha Deus falando, olha as pessoas falando, fala Deus. Hoje, antes da gente vir para a igreja, né? Minha esposa trabalha de semana e eu também. Sábado é dia de limpeza. Então, para mim vir ministrar a igreja, ajudar a limpar a igreja, curar a igreja, restaurar a igreja, primeiro a gente fez a faxina em casa, tá? Ajudei a passar pano, ajudei a lavar louça, a limpar fogão, limpar banheiro, todos os dois juntos. Por quê? Você pode aplaudir? Olha só que bênção, olha só. Exemplo para vocês, varões, tá? Não é fácil limpar a casa não, tem que ajudar. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a nossa casa, a nossa família, ela precisa de uma limpeza. Amém? Ela precisa ser consertada algumas áreas. E a área mais difícil para mim consertar como homem, não sei se para todos é a mesma coisa, não vou perguntar, mas é o diálogo. Tem algum homem aqui que tem facilidade para conversar? Sobre sentimentos? Irmãos, ninguém levantou a mão. O Tiago é verdade. Ele fala o que ele está sentindo, isso é verdade. Tá? Trabalho. Por que eu coloquei trabalho em terceiro? Porque não adianta, meu irmão, eu ficar na igreja de segunda a segunda e não trabalhar e trazer o sustento para minha casa. Vocês concordam com isso? Então a mulher, isso é para a mulher também, ela não pode abandonar tudo em casa para ficar dentro da igreja o dia inteiro. Não, primeiro você vai cuidar da sua casa, da sua família, né? Se o seu marido não sabe cozinhar, você vai fazer uma comidinha gostosa para ele, e depois você vem para a igreja. Primeiro você vai cuidar da sua casa, da sua família, do seu trabalho, e depois da igreja. Porque se eu vier para a igreja, imagina você estar aqui, está vendo aqui a igreja? Ela está em quarto, eu colocar a igreja em primeiro lugar. Eu já coloquei a igreja em segundo lugar, mas eu era jovem, não tinha família, né? Eu ia na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Porque na nossa igreja lá na sede tinha culto todos os dias, outros eventos. Então eu ia, mas eu era jovem. Os jovens cuidam das coisas do Senhor. Mas depois que você casou, como diria os itajaienses lá do sul, onde eu morei em Santa Catarina, depois que você casou, tás pego, nego. Tás pego, nego. Não tem jeito, você vai ter que cuidar da sua esposa. Esposa, você vai ter que cuidar do seu marido. Pais, você vai ter que cuidar dos seus filhos. Tudo na sequência certa. Você viu ali que eu coloquei? Aqui embaixo primeiro, ó. Não significa que as demais coisas não são importantes. Tá? Não é isso que eu estou falando para você. Mas significa somente que todas as demais coisas vêm
depois de Deus e da... Depois de Deus e da... Então você tem que colocar a sua família como prioridade. E dentro de casa, nós temos alguns... Irmão, você pode pôr outra imagem? Acho que eu vou falar aqui 43 minutos. Posso mais 10 minutinhos? Vocês me aguentam aqui 10 minutinhos? 10 minutinhos só. Dentro de casa, você vai ter pessoas que vão ter... Olha só quanta coisa tem aqui. Tem essas personalidades. Hoje eu estava falando com a Sabrina. Sabrina, acho que ela subiu. Mas tem algumas crianças que são dominantes. Sabe o que é dominante? É aquela pessoa que chega... Eu falo assim porque eu tenho meu filho ali. Falo, Tiago, à noite, vamos escovar os dentes. Só se você me pegar. E ele sai correndo a casa inteira, irmão. Para mim escovar os dentes dele é difícil. Porque eu tenho que pegar e ele escapa. Ele já está mais rápido do que eu. E eu vou ficando bravo. Por quê? Porque é uma criança dominante, né? Quando você tem uma criança dominante em casa, tem algum pai aqui que tem uma criança dominante, que é desse jeito? Você fala, não quer obedecer, né? Ela quer dar ordens, ela quer mandar no pai, quer mandar na mãe. Você tem um futuro líder dentro da sua casa, sabia? Mas ela tem que aprender ainda, né? A Sabrina tem, eu sei, eu já falei com ela. Então, quando você tem essa criança, você tem que saber falar com ela. Às vezes é difícil, porque a gente não entende que esta criança é diferente. Por exemplo, meu outro filho já é mais quieto. Eu falo, Mateus, vai escovar o dente? Tá bom, pai. Ele vai lá e escova os dentes. Não tem que... Deus, porque eu não ia aguentar ele. Ele já está maior do que eu, né, irmãos? Mas tem que ficar. Mas dentro da sua casa, você vai ver algumas dessas pessoas. Na sua casa pode ter que tem alguém colérico. Eu vou começar aqui no colérico. Tá vendo aqui, ó? O que é uma pessoa colérica? Você conhece uma pessoa colérica pelo olhar. Hoje eu vou tentar falar de todos pelo olhar. Porque o colérico, ele tem aquele olhar dominante. Vou tentar fazer, não é a minha praia, tá? Mas aquele olhar dominante, que chega e fala, irmãos, fica ali na porta. Irmão, você pode arrumar a cadeira aqui? Irmão, você pode subir, vai preparar, vai cortar os pães. Irmãos, vai, organiza essa cadeira aqui. Irmãos, vamos começar o culto, amém, já que está começando. Porque o dominante... Até a maneira de andar do dominante, do colérico é diferente. Sabe aquela... Quem mora em apartamento aqui? Tem umas pessoas que não andam assim, ó. Bate primeiro o calcanhar e sai. Eu estou fazendo isso, mas eu não sou dominante não, tá, irmãos? Mas, por quê? Porque o dominante, ele coloca primeiro o calcanhar e ele anda com autoridade. Sabe aquela pessoa que chega chegando? Que você fica até, essa pessoa só sabe mandar. Quem tem uma mãe assim? Alguém tem alguma criança? Tem uma mãe assim? Minha esposa levantou a mão ali, ó. Tem alguém aqui que tem uma pessoa assim desse jeito? Colérico. Por quê? Porque é da personalidade dela. Os coléricos, geralmente, seu pai é assim, irmão? Já chega dominando. Menino, vai fazer a lição, vai tomar banho. Tira o sapato. Vai lavar a louça. Por quê? Porque o colérico, ele já nasceu dessa forma. Grandes líderes são dominantes. Mas nós temos que tratar, preste atenção aqui comigo, se você é uma pessoa colérica dentro da sua casa, você tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa chata. Posso ouvir? Fala, Deus. Porque se você der muita ordem toda hora, não deixar o tempo, respeitar o tempo da pessoa, você vai sofrer. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa chata, às vezes se torna irritante, né, mandona. E não é isso que Deus quer. Qual que é? Tá vendo aquela parte preta ali no meio? São os defeitos, tá? É que tem algum colérico que está olhando e está achando que é qualidade, né? Não, eu sou sarcástico, é uma qualidade. Não é qualidade, é um defeito. Intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível. Porque o colérico, se ninguém faz, ele quer fazer tudo sozinho. Você já tentou falar com um colérico, dar uma opinião, discutir com um colérico? É chato, né, irmão? Porque você vai aumentando a voz, né? Você quer aumentar a voz para acompanhar o colérico, né, irmão? Irmão, é brincadeira, mas a gente está tratando aqui. Só que o colérico, ele vai aumentando a voz mais do que a sua. Não é isso? E se você for aumentar mais, ele vai aumentar mais, porque a voz mais alta tem que ser a dele. Então não adianta você gritar com o colérico.
você abaixa o tom. Ó, uma dica importante que eu vou te dar. Tem uma psicóloga aqui, não é? A irmã é psicóloga? Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, irmã. Mas para você falar com um colérico, não abaixe o olhar para ele, olhe nos olhos. Você não precisa gritar com ele e falar mais alto com ele. Você fala com autoridade, olhando nos olhos, espera ele acalmar e quando ele acalmar, você conversa com ele. Entendeu o colérico, mais ou menos? Mas olha as qualidades do colérico. É bom ter gente colérica na igreja, amém? Porque o colérico, ele é enérgico, ele é independente, ele é otimista, ele é prático, ele é eficiente, ele é decidido, ele é líder. Tem colérico aqui? Pode aplaudir? Pode aplaudir? Vocês acharam que eu ia falar só mal do colérico, né? Não! Porque todos nós temos esses 4 perfis dentro da gente, não é, irmãs? Só que tem um que é mais dominante, tá? Então tem dia que você vai estar melancólico, tem dia que você vai ser mais sanguíneo, tem dia que você vai ser mais colérico, mas você sempre vai ter uma personalidade dentro de você que é dominante. Aí nós chegamos aqui num colérico na Bíblia. Eu olho para a Bíblia, irmã, psicóloga, me ajuda se for necessário. Sabe um colérico que eu vejo dentro da Bíblia? Paulo. Paulo era aquele que só por carta ele já determinava o que a igreja tinha que fazer. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Jovens, você vai tratar bem os idosos. Igreja, você vai cuidar das viúvas, dos órfãos. Eu quero que vocês façam isso. Ó, está tendo briga aí? Vamos resolver tudo. Vocês querem que eu vou aí com a cinta, com a espada? Não, eu vou aí e se eu for aí, irmão, vai ser complicado, vai ser difícil, porque o colérico ele chega chegando. Quem jogava Street Fighter aqui antigo? Street Fighter não, Mortal Kombat, né? Que tinha aquele Liu Kang que ia com os 2 pés no peito. O colérico ele chega dessa forma. Mas tem o sanguíneo. O que é uma pessoa sanguínea, de sangue quente? O sanguíneo é aquela pessoa que ela chega na igreja. O olhar do sanguíneo. O olhar do sanguíneo é assim, ele vai olhando para todo mundo, ele chega aqui, posso descer, irmã? Ele chega em todo mundo aqui e fala, ô meu irmão, que prazer te ver, tudo bem com você? Olá, tudo bem, como é que vai? Ô minha irmã, tudo bem com você? É o político, sabe o político que chega, olha, nem conhece, festa de família, né? Tem um monte de gente que você nem conhece, vem uns amigos, mas o sanguíneo ele vai chegando na mesa e não conhece. Oi, tudo bem, prazer, meu nome é Ney, como é que você está? Tudo bem, como é que vai? E aí, gente, tudo bem? Esse é o sanguíneo, porque o sanguíneo é aquela pessoa alta astral. Tem algum alta astral aqui? Aquela pessoa que chega animada na igreja, não é mesmo? Estava ali com a placa ali, seja bem-vindo, todo sorridente. Por quê? Porque o sanguíneo, ele sorri. Ele está ali olhando. Só que o sanguíneo é aquela pessoa volúvel. Você conhece alguém que começou 4, 5 faculdades e não termina nenhuma? Irmãos, você quer ver um sanguíneo se perder, você pedir para ele fazer um trabalho demorado. Ele vai se perder, irmãos, não adianta. Não adianta você dar tarefas longas para o sanguíneo, porque ele vai se perder, a cabeça dele vai longe, ele está no mundo da lua, ele está vendo a paisagem, a natureza, ele está viajando nas ideias. Agora você chega para um sanguíneo e pede um feedback, ele vai te falar tudo. Porque o sanguíneo, sabe o que é um sanguíneo? Sanguíneo é aquele que lê uma página de um livro. Preste atenção, olha só que engraçado. O sanguíneo, ele lê uma página de um livro e já quer dar palestra. Porque eu sou perito no assunto. Eu li sobre liderança e agora é comigo. Senta todo mundo porque eu vou ensinar a ler uma página. E ele já se acha o perito. Só que o sanguíneo, por ele querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes ele se perde. Por quê? Porque ele é exagerado. Ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e se ele terminar uma já está no lucro. Ele acha que está bom. Ele acha que está arrasando. Ele é impulsivo, ele é inseguro. Às vezes ele é egocêntrico por ter esse carisma. Sabe aquela pessoa que chega chegando? Ele quer ser o centro. Sabe uma pessoa na Bíblia que eu vejo que é sanguíneo? Quantos querem saber? Levante a mão. Sanguíneo. Agora pensa aqui, né? Que eu não escrevo, os irmãos sabem, né? Às vezes dá um branco aqui. Pedro não era aquela pessoa que falava, Jesus, se todos aqui te negarem, eu vou contigo até o fim. Jesus sabia que Pedro era sanguíneo, do momento. Na primeira dificuldade, o que ele fez? Negou Jesus. Porque o sanguíneo, você tem que aproveitar essas qualidades do sanguíneo, mas o sanguíneo ele tem que se compreender.
entender. Mas olha as qualidades do sanguíneo: comunicativo, destacado. Vê se você é um desses, ó. Aquela pessoa que se destaca, né? Aquela pessoa que chega, ela traz luz, alegria. É bom você ter sanguíneo na igreja, porque o sanguíneo é aquele que vai agitar para fazer tudo e depois joga na mão do líder. O líder vai ter que ser o colérico, né? Que vai ter que brigar com todo mundo, vai ter que ser mal falado, porque ninguém gosta, né? De uma pessoa que fica brigando, mas tem que ter essa pessoa, porque se não tiver um para chamar atenção, né? A coisa desanda. Deixa uma igreja só na mão do sanguíneo, irmãos, é difícil. Porque é egocêntrico, é inseguro, mas olha, ele é destacado, é simpático, é bom companheiro. O sanguíneo é isso. Só que aí nós chegamos, eu vou no melancólico aqui. É fácil você ver um melancólico, é o mais fácil. Porque o melancólico, ele está assim, ó. Vou tentar fazer uma cara de triste, tá? O melancólico, ele... Tudo bem, irmão? Não sempre, tá? Mas o melancólico, geralmente, ele tem um olhar mais pacato, para baixo. Por quê? Porque o melancólico, preste atenção, o melancólico, ele é o que tem... Ele é aquela pessoa que absorve todas as emoções ao mesmo tempo, às vezes. Quem aqui é casado com uma mulher melancólica? De manhã está de um jeito, à tarde está de outro, e à noite está de outro. Você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo acompanhar esse raciocínio. Deus me dá graça. É assim, irmão. Eu não vou nem falar quem levantou a mão, tá? Não vou falar. Deus. Por quê? Porque o melancólico, ele é um turbilhão de emoções. O melancólico, ele tem que ser tratado com cuidado. Por quê? Porque ele é uma pessoa que, às vezes, está muito alegre, mas acontece alguma coisa e ele sente muito. Porque o melancólico, ele às vezes ele é pessimista. Eu te falei do sanguíneo, né? O sanguíneo, preste atenção, ele lê uma página do livro e quer dar palestra, certo? O melancólico não. Ele vai ministrar 10 minutos, ele lê 10 livros. De tão inseguro que ele é, o melancólico ele é, olha só, ele é detalhista, ele quer aprender tudo, ele quer ver os poréns, aquilo que pode dar errado, ele tem essa coisa dentro dele e ele se prepara e vê aquilo que vai dar certo e aquilo que vai dar errado, e às vezes ele se prepara mais para aquilo que vai dar errado. O melancólico, se ele não cuidar, ele pode ficar triste, depressivo, se não for tratado. Mas tem coisas maravilhosas no melancólico, porque é uma pessoa habilidosa. Grandes artistas são melancólicos, porque eles são tão detalhistas naquilo que eles fazem com perfeição. Se você imagina que você tem um quadro de cálculo renal à noite. Alguém já teve cálculo renal? Provavelmente quem vai te ajudar é o melancólico, porque ele vai se colocar no seu lugar e vai te ajudar. Você vai ligar para o colérico, o celular dele está jogado, ele está mandando em alguém. Está mandando em alguém. O sanguíneo, você vai ligar, ele também deixou o celular de lado, ele está viajando no mundo, você não vai achar ele. Agora você liga para o melancólico, 3 horas da manhã, deu o primeiro sinal no WhatsApp, ele já está atendendo. O que foi? O que aconteceu? Fala comigo. Ah, estou com pedra no rim, vem aqui. Eu já está lá na porta, vamos. O carro já está aprontado, por quê? Porque o melancólico é aquela pessoa que ajuda mais o próximo, está junto. Você tem alguém assim dentro da sua casa? Aquela pessoa que você fala, estou com um problema, a irmã é assim, graças a Deus, vamos correr para a irmã. Tem que ser assim, mas a gente precisa de ter todas essas pessoas na igreja. Quem é? O irmão é assim também? Graças a Deus. Porque é uma pessoa sensível, perfeccionista, idealista, leal, dedicado. Melancólico, geralmente ele vai ter poucos amigos. Mas aqueles poucos amigos é amigo para a vida inteira. Meu filho mais velho já está no 2º colegial, mas ele conversa todos os dias com os amigos da escola antiga. Junta ali nos grupos, nos jogos online, aí já junta com os amigos da escola nova, já começa a trazer, faz todo mundo fazer aquilo que ele gosta, assistir aquilo que ele gosta. Por quê? Porque ele gosta de ajuntar as pessoas que ele ama
Não são muitas, mas aquelas poucas está ali, sempre junto. Vamos no cinema, vamos no aniversário, está ali. Por quê? Porque quem tem esse perfil é sensível. Meu filho mais velho mudou de escola, ele já nem fala da outra escola, irmão. O mais novo, aliás. Nem fala da outra escola, ele já chega, já está feliz com a escola, já fez amizade na secretaria, com as outras professoras, porque o mais velho, ele é dominante, o mais novo, ele é esse perfil dominante. Ele já chega chegando, quer fazer amizade com todo mundo. O mais novo, o mais velho, ele é coração. Sabe aquela pessoa que quer ajudar? Esse é meu filho mais velho. Uma vez a gente estava brincando lá no prédio, ele fez amizade ali com umas pessoas que estavam numa festa e de repente sumiu uma criança. Sumiu assim, brincando, né? E eu falei, Mateus, vamos subir que está tarde. Ele falou, não, pai, enquanto eu não achar o meu amigo, eu não vou subir. No final das contas, ele tinha subido no andar lá da pessoa, desceu, agora ele está aqui, pai, eu posso ir embora. Por quê? Porque tem pessoas que têm que ser assim. Por que eu deixei o fleumático por último? Ah, não falei um melancólico da Bíblia, né? Quantos querem conhecer um melancólico da Bíblia? Pouca gente, né? Quantos querem conhecer? Vou falar 2, então, só porque você levantou a mão. Elias, profeta Jonas. Eram pessoas que tinham seus sentimentos à flor da pele, né? Elias era aquela pessoa que uma hora estava ali enfrentando o rei, na outra hora estava se escondendo numa caverna, fugindo da rainha Jezabel. Não era assim? Ele tinha esse perfil. Uma hora ele queria viver, na outra hora ele queria morrer, né? Era difícil acompanhar ali o raciocínio do Elias. Você conhece alguma pessoa assim? De manhã você acordou, ela queria morrer. Acabou o dia, ela quer morrer. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Jesus, me ajuda. Mas o fleumático... O fleumático é o último, tá? A gente já vai encerrar. O fleumático, ele tem um olhar amigável. Mas não pensa você que o fleumático ele vai chegar chegando. O fleumático ele não gosta de holofotes. Você conhece alguma pessoa assim? É uma pessoa que... Gostei, irmão. O fleumático ele é assim, ele é discreto. Você conhece uma pessoa discreto? Está ali na porta, né? A pessoa discreta, quando ela chega no lugar, ela não chega chegando, um fleumático, tá? No caso. O fleumático, ele vai... Talvez ele não sente no último lugar para não chamar muita atenção, ele senta um pouquinho ali no meio, mas ele não chega cumprimentando todo mundo, né? Na festa de família, ele vai chegar, ele entra no ambiente, ele já escolhe a mesa que está mais isolada lá no canto. E o fleumático vai sentar ali. Porque o fleumático é uma pessoa... Talvez desses perfis aqui seja mais fácil de você lidar. Por quê? Porque o fleumático geralmente é uma pessoa calma. Vê se tem alguém assim na sua casa. Tranquilo. Tem alguém assim? Levante a mão. A Marina não levantou a mão? Puxa vida. Ah, tá, sou eu. Tá. Tranquila, é eficiente, é conservador. Uma pessoa fleumática é aquela pessoa que gosta de rotina. Você nunca chega para um fleumático na hora e fala, vai fazer isso, ele vai se perder tudo. Liga um dia antes, tá? Preste atenção nisso, igreja. Liga um dia antes e fala, irmão, você pode me ajudar? Cortando cebola, a lavar o alface, a cortar o pão. Antes. Não em cima na hora. Nunca pega um fleumático e fala, vai fazer isso, porque ele vai se atrapalhar tudo. Por quê? Porque ele precisa se programar. Obrigado, irmã. Eu não sei quem falou, tá? Falou obrigado, né? Porque o brasileiro, vamos falar a verdade, o brasileiro, ele é meio sanguíneo. Você concorda comigo? O brasileiro, você marca com ele 8 horas. Eu devia ter nascido na Inglaterra, eu acho. Você marca com ele 8 horas, 8h30 ele está chegando. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Geralmente, quem é fleumático, se você marcou 8 horas, é 8 horas. Se você mudar as suas ideias assim em cima da hora, esquece. Por quê? Porque o fleumático ele gosta de seguir uma rotina. Você tira a rotina do fleumático, ele se perde inteiro. Geralmente o fleumático é uma pessoa boa para você conversar, porque ele não vai se perder. Se um fleumático for discutir com um colérico, o fleumático também ele tem perfil de líder, tá? São os dois que têm mais perfil de líder, é o colérico e o fleumático. Só que o colérico é aquela pessoa mais explosiva, não tem nada de errado com isso. Você nasceu assim, Deus te fez assim.
O fleumático, ele vai fazer as coisas, mas ele vai planejar, ele vai olhar nos teus olhos, ele vai conversar com você, ele não vai levantar a voz para você. Você conhece alguém assim na sua família, na sua parentela? Alguém que você fala, nossa, eu gosto de conversar com aquela pessoa, porque ele não perde a linha. Pode ser o assunto que for, mas o fleumático, ele não perde a linha. Sabe aquela pessoa diplomata, quer se dar bem com todo mundo, que foge de uma briga? É o fleumático. O olhar do fleumático, eu não falei do olhar do fleumático, né? Geralmente é um olhar amigável. Não é aquele olhar cheio de fogo, né? Não é aquele olhar fulminante, mas é um olhar de ternura, é um olhar calmo, é um olhar que te traz paz, te traz tranquilidade. Então uma pessoa fleumática, ela é eficiente por quê? Porque como ela faz tudo em rotina, para as empresas isso é uma maravilha. Para quem trabalha em escritório é uma maravilha, porque todo dia o trabalho vai sair daquele jeito e cada dia vai melhorando mais até chegar à perfeição. É o que o fleumático gosta. Mas o problema do fleumático é que ele é desconfiado, né? Tem aqui ele é introvertido, ele é desmotivado. Não tente achar motivação no fleumático, porque o fleumático e o melancólico é quase lado a lado. O melancólico ainda tem aquelas explosão, né, de sentimento. O fleumático não. Geralmente é aquele sentimento sereno. Quantos querem saber um fleumático na Bíblia? Levante a mão. Meu Deus, amor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Não me dá o microfone, que é isso que acontece, tá, irmãos? O fleumático da Bíblia que eu vejo agora, vou falar alguns, tá? Moisés. Moisés era o homem mais manso da face da terra, ele era calmo. Abraão também era uma pessoa. Quer ver um outro fleumático, que acho que é o mais fleumático de todos? Isaac. Isaac era muito fleumático. Só que o problema, eu estou falando isso porque eu sou fleumático, tá, irmãos? Não sei se vocês perceberam, às vezes alguém não percebeu aqui ainda, né? Eu sou muito fleumático, eu sou fleumático na veia. O problema do fleumático é quando ele perde a linha. Porque o fleumático ele vai guardando. Tem alguém aqui assim? Tem, vai guardando as coisas, né? Deus está tratando, tá, irmãos? Para você se conhecer. Eu estou falando isso porque nenhum desses perfis está errado, tá? Nenhum está errado. Tem defeitos, tem qualidades, como todo mundo. Mas você se conhecendo, você vai se conhecer em Deus, que está lá no próximo, no outro que a gente leu. E você vai se entender, se aceitar. Que às vezes você fala assim, eu queria ser como aquele irmão chega chegando. Olha a alegria, a simpatia daquele irmão. Irmão, se você não tem esse perfil, não adianta, não force, não é você. Mas o problema do fleumático é quando ele perde a linha. Você lembra quando Moisés, Deus falou para ele, olha, fale com a rocha, porque a rocha vai dar água? Ele estava tão furioso, não era a pessoa mais mansa da face da terra? Era. Em vez de ele falar com a rocha, o que ele fez? Eu tive esses problemas, hoje faz tempo que eu não tenho, né? Mas eu guardo tantas coisas que quando eu explodo, meu irmão, sai de perto. Sai de perto. Uma vez meu pai me irritou tanto, não era casado, era adolescente, eu dei um chute no muro, o muro foi pro chão, irmãos, não sei como. Podia ter matado meu pai derrubando o muro na cabeça dele, não sei como que eu fiz aquilo, mas deu uma pesada tão forte. Por quê? Porque o fleumático, quando ele perde a linha, ele perde para valer. É raro. Mas perdoa, meu irmão, a sua mãe, não vou olhar quando ela perder a linha, porque ela está guardando tantas coisas. Imagina uma panela de pressão, quando sai aquele gás, se você abrir, explode. Mas tenha paciência, se você encontrou alguém na sua família com algum desses perfis, você encontrou? Quanto se identificou aqui com alguma coisa que eu falei? Pode tirar foto também. Oh, graças a Deus, irmão, toda a igreja se identificou com alguma coisa. Com os defeitos também, levante a mão, seja sincero. Também? Com as qualidades? Também, né? Nossa, os defeitos levantaram mais a mão que as qualidades. Vamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, e esses nossos defeitos Ele vai tratando, Ele vai trabalhando, Ele vai negociando, Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele não vai te transformar, tirar o seu perfil fleumático, colocar um colérico, não. Mas Ele vai fazer você se dar bem com as qualidades que você tem. Vamos colocar em pé? Eu vou orar para você e já vou passar para a nossa líder. Vem cá, Mar. Vem cá, Tiago também. Eu queria trazer o Mateus também. Quer descer, Mateus? Não? Olha lá. Fleumático é assim, irmãos. Não adianta. Vamos orar. Deus me deu uma família.
E junto com a minha esposa, Deus foi tão bom comigo que me deu 2 filhos. 2 filhos lindos. Eu amo meus filhos. E eu falo para eles, vocês podem ser o que vocês quiserem. O Mateus, ele fala pouco. O Tiago, ele fala até pelos cotovelos. Mas cada um tem o seu jeitinho, tem a sua forma. É especial do jeito que é. A sua mãe é especial, o seu pai é especial, o seu pastor é especial, a sua esposa. Quem está com a esposa aqui? Levante a mão. Você consegue olhar para ela e falar, eu te amo? Consegue falar, eu te amo? Também te amo. Você consegue falar para ele? Ah, que lindo, olha só, que lindo. Vamos bater palma pro Wilson? Ah, coisa linda, isso aí. Agora, pai, você pode falar pro seu filho que você ama ele? Teu, filhão, papai te ama, viu? Te amo muito. Meu primogênito. Filhão, papai te ama. Você pode me dar mais um abraço? Gosto tanto do seu abraço. Ai. Antigamente, no início do casamento, eu tinha muita dificuldade de falar eu te amo. Porque eu não cresci com isso. Mas hoje eu falo sempre, né? Eu abraço, eu faço questão. Posso dar uma dica de leitura para você? Quantos já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? Levante a mão. Tem alguém aqui que já leu? A irmã já leu. Tem uma casal ali que já leu. O marido já leu também? Não, leia, irmão. Leia. As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Se eu não me engano, acho que é esse o nome do autor. É muito bom, que você vai entender a sua esposa, o seu esposo. Que às vezes o tempo dela, tem pessoas que é palavras de afirmação. Você tem que falar, amor, nossa, você arrebentou na comida. Nossa, que comida deliciosa, né? Que lindo. Olha a nossa casa como está limpa. Palavras de afirmação. Mas tem outros que é tempo de qualidade. É você desligar o seu celular, sentar com ela, olhar nos olhos e conversar. Para mim isso é difícil. Mas às vezes eu tenho que fazer isso. Desliga o celular, vai conversar com a sua esposa. Às vezes a sua linguagem do amor é presente, é você pegar um presentinho e entregar, não precisa ser nada caro. O Wilson é comprar um presente, levar um bombom, uma flor, né? Porque isso alegra a pessoa, né? E qual que é o outro que eu já nem lembro mais? Atos de serviço. Atos de serviço. Olha por que eu não lembrei, já é meio proposital, né? Principalmente para os homens, isso é proposital, né? Chegar em casa e falar assim, amor, ó, pode deixar que hoje eu vou lavar a louça. Amor, hoje eu vou fazer a comida. Amor, pode deixar que hoje eu vou passar pano na casa. Leia esse livro, é muito bom. Agora, pai, você pode olhar para o seu filho e falar que ama ele? Te amo, lá no fundo, ó, coraçãozinho, que coisa linda. Isso é ministração para as famílias, tá, igreja? Talvez você esteja aqui, não tenha ninguém da sua casa mais. Tá você. Mas tem um irmão aqui, não tem? Vire para o lado, eu não vou virar aqui porque é a parede, mas vire para trás. Vire para trás. Você pode falar para esse irmão que você ama ele? Você sabia que amor não é... Pode abraçar, se tiver uma amiga aí, vai lá abraçar, te deu vontade, abraça, irmão, abraça. Sinta este calor humano. Ama o seu irmão. Ama o seu irmão. Ama. Às vezes ela vem aqui hoje e esse abraço vai fazer tão bem para ela, tão bem, abraça. Se você não conhece, não tem problema, vai lá. Seja como sanguíneo, irmão, abraça. Se você não quiser também, estiver meio envergonhado, os fleumáticos aqui, não tem problema. Agora olha para mim. Somos uma família, amém? Família é perfeita? Às vezes tem um irmão aqui que pisa no nosso pé, pisa no nosso calo, não tem? Às vezes você já discutiu com alguém na igreja. Quem nunca discutiu na igreja? Levante a mão, com alguém. Nunca discutiu com alguém, nunca brigou, nunca teve nenhuma desavença, tudo paz e amor. Ó, temos uns fleumáticos aqui, viu, irmãos? Mas até os fleumáticos às vezes brigam, tem umas desavenças, tem umas discordâncias, porque família é assim. Nenhuma família é perfeita. Às vezes você vai brigar e na igreja, meu irmão, não pense que a igreja é um lugar de gente perfeita, que não é.
Às vezes tem mais defeito aqui que lá fora, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está tão carregada de problemas que ela vem na igreja para encontrar uma solução. E ela vai encontrar a solução, amém? A solução está em Jesus, quando ela colocar Deus em primeiro lugar. Prioridade é Deus. Mas enquanto a perfeição não chega, e essa perfeição vai chegar só na glória, né? Nós já estudamos isso aqui, você vai ter que amar esta pessoa. Primeiramente a sua família. Eu vou encerrar esta palavra falando de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz que nós devemos cuidar primeiramente dos nossos e da nossa casa. Porque se nós não cuidamos da nossa casa, nós somos piores, diz a Bíblia, piores do que os incrédulos, do que os infiéis, porque nós não cuidamos da nossa casa. Às vezes nós cuidamos de todo mundo, mas não cuidamos da nossa casa. E eu estou falando isso para você pensar, não na sua casa, na sua esposa, no seu filho, mas às vezes tem um parente que está esperando uma ligação sua para você se acertar. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Minha esposa vai encerrar, se ela quiser fazer uma oração. Não, pode fazer oração. Eu faço oração? Então eu vou fazer uma oração rapidinho, tá? Deus, obrigado pela tua palavra. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, pegue. Pegue na mão da sua família, pegue na mão dele. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por essa ministração, Senhor Deus, que foi direcionado para as famílias. Foi direcionado para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, foi direcionada para os casais, para aqueles que não são casados, para aqueles que estão ali casados de novo, aqueles que estão esperando em Deus uma oportunidade de casar, esperando ali um amor, alguém que o Senhor vai preparar, para jovens, Senhor Deus, que serão o futuro desta igreja, desta nação, abençoados, Senhor Deus, que sejamos uma igreja alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus, porque sabemos, ó Pai amado, que vai vir a tempestade mesmo, ó Pai, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, vai vir o vendaval, o rio vai transbordar, vai vir o terremoto, vai vir dificuldade, Senhor, mas se nós estivermos alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus, meu Pai, nós cremos que nós vamos passar todas as coisas, Senhor Deus, na tua direção, na tua bênção, porque o Senhor cuida de cada um de nós, e como diz a tua palavra, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, eu quero que o Senhor é prioridade na minha vida, a minha família é minha prioridade também, o meu trabalho, onde eu trago sustento para minha casa também é minha prioridade, a igreja onde eu congrego, Senhor, também é prioridade na minha vida, porque o Senhor me colocou neste lugar para dar fruto, Senhor. Pai amado, se houver alguém aqui brigado com a esposa, com o esposo, brigado com o filho, brigado com algum parente, Senhor, que o Senhor coloque, meu Pai amado, a tua direção no nosso coração para pedir perdão, Senhor, porque pedir perdão é um mandamento do Senhor também, que haja amor dentro de casa, Senhor. Oh Pai amado, assim como eu entrava na minha casa, quando eu era criança, adolescente, eu via toda aquela briga, eu falava, Senhor, eu quero entrar um dia numa casa onde eu tenho paz, onde eu não queira sair, onde eu não queira ir para fora, ir para a rua, ir para outro lugar, porque a minha casa é o lugar onde eu me sinto bem. E hoje, Senhor Deus, eu tenho este lar, o Senhor me deu este lar, me deu essa esposa, me deu os filhos que eu vejo, meu Pai, eu tenho alegria de estar dentro da minha casa, que da mesma forma, Senhor Deus, seja a tua igreja, Senhor. Se tem alguém aqui nesta noite que não está ainda deste jeito, meu Pai amado, onde ele não sente alegria de entrar dentro da sua casa, é como nós estudamos, Senhor, oh Pai amado, é fruto de investimento, o Senhor vai dar a direção para ele, para ela, para o jovem, para a criança trabalhar, para entrar dentro da sua casa e sentir a paz que só o Senhor pode dar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja seja abençoada. Obrigado. A paz do Senhor, igreja. Eu só vou encerrar, tá? E aí a gente já vai liberar para comer. Como é importante, né, esse assunto que foi tratado aqui, porque através dessa ministração, através do entendimento, né, desses, como que fala, desses ensinamentos, das características de cada um de nós, a gente pode lidar mais fácil com o marido, com a esposa, com o filho, né? Então, às vezes a gente fica brigando, às vezes a gente fica, eu quero do meu jeito, eu quero que seja feito
né, do meu jeito, e a gente tá batendo e não vai mudar, né? Que nem o Ney, ele não era carinhoso, ele não era, mas enquanto eu ficava cobrando, você precisa falar que me ama, você precisa falar o que tá sentindo, não é ficar quieto, isolado. Enquanto eu ficava brigando, a gente ficava brigando. Mas a partir do momento que eu entendi que ele é diferente de mim, tanto na criação quanto na personalidade, a gente começa a mudar. Então, que mude, que comece a partir de mim. Então, em vez de falar, não, ele está isolado, é porque tem alguma coisa. Mas em vez de eu cobrar dele, então eu vou me achegar a ele. Eu vou chegar pertinho, de quietinho, de mansinho. E eu vou, né, me achegar devagarinho. E eu vou dar tempo ao tempo. No tempo ele vai falar. Ah, ele não diz que me ama. Então eu vou falar, eu te amo. Né? Tipo, eu já disse que te amo hoje. E, entendeu? Então, assim, começou a mudar a partir de mim. Então, né? Então não adianta, eu quero um casamento perfeito. Casamento perfeito não existe. Príncipe encantado, muito menos. Né? Existem pessoas reais, famílias reais. E aí, essa família dos sonhos é a gente que constrói. Então, você quer construir, meu casamento tá assim, meu filho é mal criado. Começa a mudar você. Não adianta peitar o filho, começar a gritar mais do que ele. Calma, deixa ele se acalmar, olha no olho, vamos conversar. É assim, tem a irmã, tem a mãe, tem problema, né, com a família, né, com a mãe, às vezes autoritária e tal. É o jeito dela, é o jeito dele. Então você tendo esse entendimento faz toda a diferença. E na igreja do Senhor a mesma coisa, né? Aqui a gente está para se completar. Então a gente vai subir para comer. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês. Que vocês tenham sido abençoados e cheios com a palavra de hoje. E agora a gente vai alimentar a carne, né? Porque a gente merece. Para subir, os combos vão ser atendidos primeiro, tá? Então aí os combos vão ser atendidos primeiro, que é o lanche, o bolo e o refri. As batatas dos meninos têm que ter um tempo para fritar, tá bom? Então eu peço a colaboração de todos vocês, tá? Que Deus abençoe. Amém.